Quantas vezes você fica com medo de ficar de fora da operação e você entra antes da hora? Você sabe que você tem que parar de operar se você atingir o loss do dia, mas você não aceita a perda, parece que tem algo que te puxa, e aí é só mais uma operação, agora vai, agora vira, agora eu recupero, só que o mercado não vira, você não recupera e você perde ainda mais. Ou então o contrário, né? Você fez um bom financeiro no dia e você acaba devolvendo tudo, e isso dá uma tremenda raiva, e muitas vezes é o gatilho para mais um dia de fúria, que leva parte do seu dinheiro, e bate aquele sentimento de fracasso quando você perde dinheiro, né? Quando você devolve o que você ganhou, quando você não consegue fazer o que você tinha se proposto, que estava no seu plano. E no fim, por mais que, cara, você veja que é possível, né? Você sabe que é possível ganhar dinheiro no trade. Inclusive, tem dias que você ganha, só que você não consegue ser ganhador de fato. E você se esforça, você se dedica, você sabe que é possível, mas os resultados não vêm. Passa dia, passa semana, às vezes passa mês, e você perdendo dinheiro ou então perdendo tempo. Porque mesmo que você estiver no 0 a 0, você tá perdendo tempo às vezes, né? E se continuar assim, talvez em breve você vai ter que desistir de realizar seu sonho, desistir da sua liberdade, porque o dinheiro vai acabar, o tempo vai passar, e só vai restar a frustração de não ter conseguido. Mas dá pra mudar isso antes que seja tarde demais e você começar a ver resultados, ver a curva do financeiro aumentar. E é isso que nós estamos aqui para fazer. E é isso que a gente vai trabalhar ao longo do desafio Trader Ganhador. E a realidade é que não é culpa sua se você ainda não atingiu os resultados que deseja. Como assim, Luana? Eu vou explicar por quê. A culpa não é sua. A sua mente é uma máquina incrível, mas é bem provável que ela tá rodando com a programação errada. É mais ou menos assim. É como se você estivesse tentando montar um armário novo, tá? Imagina que a sua esposa comprou um guarda-roupa novo, tá? E ela te pediu pra montar. Você vai lá, né? Vai lá montar. Só que você só tem um martelo pra montar. E todos os encaixes são de parafuso. Ui, complicou, né? Cara, até dá pra improvisar, né? Sempre tem o rei das gambiarra. Quem aí é o rei das gambiarra? Sempre tem o rei das gambiarra. Mas convenhamos, não é a forma mais eficiente. E o resultado é que você vai acabar perdendo tempo, às vezes se frustrando, ficando brabo, enfim, fazendo serviço, né? Seria muito mais simples se você tivesse as ferramentas certas desde o começo. Mas não é culpa sua estar tentando usar o martelo. Você está usando essa ferramenta porque talvez você não saiba que existem outras opções mais eficazes, né? Você é fruto de uma sociedade que não te educou para ser financeiramente livre. Muito pelo contrário, ela te educou para ser peão, para ser operário, trabalhador, CLT, funcionário público, ser massa de manobra. Você cresceu ouvindo da sociedade, ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, tem que economizar e por aí vai. E o que acontece, né, é que você foi criado, condicionado a ser zagueiro. Só que agora você tomou as rédeas da sua vida e você decidiu ser atacante. E o que eu quero dizer com isso? Você passou muitos anos e anos pensando como um zagueiro. Tudo que você aprendeu foi para ser zagueiro, né? Você não teve acesso ao conhecimento necessário para ser o melhor atacante. Porque, sabe, no meio que você estava inserido, a única opção era ser zagueiro. Você até sabe o que o atacante faz, mas você ainda não tem a expertise para fazer. Pelo menos, né? Não por enquanto, que nem eu falei, ainda. Ou seja, gente, ninguém nasce trader, ninguém te educa para ser trader. Muito pelo contrário, a sociedade te educa para ser massa de manobra. A sociedade critica quem é trader, quem vive do mercado. E em grande parte é por pura ignorância, por desconhecimento mesmo. E aí tudo que é novo causa estranhamento. Mas tá, Luana, mas então, o que eu preciso para ser um trader ganhador? Você precisa ir além da técnica. A técnica operacional é importante? É óbvio que é, e eu seria hipócrita se eu dissesse o contrário. Mas é preciso muito, mas muito mais do que isso. Só a técnica jamais vai bastar para você ser consistente, porque saber o que precisa ser feito no trade não é garantia que você vai fazer. Eu coleciono inúmeras entrevistas lá no book aberto de traders que vivem do mercado e é unânime ver que eles só conseguiram parar de perder e começar a ganhar quando eles entenderam que não era só técnica. E eles passaram a focar no desenvolvimento da mentalidade de um trader ganhador. O desafio é o primeiro passo para você desenvolver essa mentalidade. Ao longo do desafio, nós vamos trabalhar os principais aspectos que formam essa mentalidade. O planejamento estratégico, saber a hora de parar, o como, né? A aceitação das perdas e dos erros, a autoconfiança, a disciplina, o controle da ansiedade e muitos outros, tá? Para você entender o que te impede de agir como deveria diante do mercado, o que te impede de manter a disciplina, de agir com confiança, de parar de operar quando deve, né? De controlar, o que impede você de controlar suas emoções e, consequentemente, de ganhar dinheiro. Você precisa entender um pouco de como funciona a sua mente.
Para explicar isso, eu vou utilizar aqui o diagrama de comportamento humano proposto pelo Dr. Alan Watkins, que é um neurocientista britânico e é um grande pesquisador da performance humana, que já trabalhou aí com grandes atletas, CEOs ao redor aí do mundo todo. Vamos entender então um pouco como funciona a sua mente. O Dr. Alan Watkins, ele afirma que todos os nossos resultados, ou seja, o fato de você não conseguir parar de operar quando deveria, são consequências diretas do seu comportamento. Pensa bem, você perde dinheiro porque você aumenta a mão de forma impulsiva. Você perde dinheiro porque você entra numa operação sem lógica, pelo simples medo de ficar de fora. Esses não são erros operacionais, são comportamentos. São comportamentos que estão sabotando os seus resultados. Então você poderia pensar, é só focar em mudar os comportamentos e tudo vai estar resolvido, Luana, não é mesmo? Esse é o caminho? Mas olha só, vamos pensar. Você certamente já tentou fazer isso, não tentou? Você já tentou manter a disciplina e seguir o seu plano de trade? Principalmente quando tá perdendo, né? E aí, você conseguiu? Talvez por um período até sim. Uma semana, um mês. Mas aí, quando menos espera, acaba cometendo os mesmos erros. Acaba tendo os mesmos comportamentos que te levam às perdas, os mesmos dias de fúria. Isso porque só mudar o comportamento, na grande maioria das vezes, é insuficiente. Porque há algo mais profundo que determina o seu comportamento, que são os seus pensamentos. Você pensa que vai conseguir reverter o resultado do dia. Aquele pensamento do tipo, só mais uma operação. Só para voltar no 0 a 0 e aí deu por hoje. E aí você abre mais um trade, que te leva a perder mais dinheiro e assim às vezes quebra a conta. Bom, o resto dessa história você já sabe. E esses pensamentos estão o tempo todo influenciando a sua forma de agir. E a maioria deles são pensamentos automáticos. Você nem percebe. Quando você vê, cara, você nem percebe. Você pensou, você agiu, tem um resultado lá, pá. Você vive num automatismo. E ainda por cima com a programação mental errada. Mas isso não é culpa sua. Por que isso não é culpa sua? Já falei, porque a gente vive um condicionamento, né? E porque muitos desses pensamentos, eles têm origem aonde? Eles têm origem lá no seu subconsciente. O nosso consciente, né? Aquilo que nós sabemos a respeito de nós mesmos, né? As decisões conscientes, como o próprio nome já diz, é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, só 10%, tá, do que constitui nós mesmos. As nossas ações, nossos objetivos, a nossa capacidade de analisar os números, né, de julgar, de decidir quando entrar na operação. E muitos dos nossos pensamentos são conscientes. Porém, existe um emaranhado de informações, sendo que a grande maioria delas nós desconhecemos, que estão no nosso subconsciente. A minha missão é tornar o day trade uma profissão